Começou. Olá pessoal, um abraço a todos, amigos da internet, amigos do Facebook, enfim, de todos os canais virtuais. Estamos chegando para mais um programa Agora Falamos Nós. Ao meu lado, Noêmia Gomes. Tudo bem, Noêmia Gomes? Pois é, oi pessoal aí de casa, onde quer que vocês estejam. Hoje nós estamos aqui Na Casa de Campo. Casa de Campo, ó, atendendo a pedidos. A pedidos. Nos pedidos nós estamos aqui hoje. Você vai reclamar um pouquinho do som, do áudio. Ó, o Walter Paradella tá lá assistindo a gente. Ah, Walter Paradella foi para as Bahamas. Sabe por que ele não veio aqui? Tem muito mosquito. Ah, Paradella é uma pessoa sensível. Mosquito, nenhum. Bom, mas enfim, assista. A gente usa repelente, Paradella, não tem problema, viu? Olha, assista, depois você fala os nossos defeitos, Paradella. E vê o áudio, Paradella. A gente não conseguiu colocar aquele outro microfone grande, não estava dando modulação. Então a gente está fazendo com o som direto do celular, tá bom? Não reclama, hein? Som direto, tá? Parece que nós estamos lá no fundo, e estamos mesmo, né? Bom, Noêmia, vamos nós aqui, agora falamos nós. Você pode interagir conosco através do nosso Facebook. O que mais, Noêmia? Só, do Facebook, você pode mandar um e-mail pra gente. Mas o Facebook aqui, como a gente está aqui vivo, né? falando ao vivo, se você participa com a gente, simultaneamente você participa e a gente já vai conversando e vai respondendo para você. Deixa eu passar para a Noêmia meu celular, então, para ela já ir dando uma olhada. Você já está aberto aí, né? Nem precisa. Mas eu vou pôr aqui, na minha conta e na sua, tá. Zé. Gente, nós temos vários assuntos aqui, assuntos da maioria que vocês já ouviram pela internet, mas gostaríamos de saber o que é que nós pensamos sobre o assunto, né? O que é que chamou realmente a nossa atenção. Então, uma coisa que... Eu vou começar até pelo aspecto local. O partido PSB, que é o partido do prefeito Jonas Donizete, e é o partido também do Luiz Laudo Filho, era, mas talvez volte a ser, né? De novo? Porque o problema é o seguinte, aquela expulsão dele, muito a propósito, porque você estranha, né? Ele é sobrinho do prefeito. O prefeito é o líder do PSB. O pessoal todo daqui. De repente, ele é expulso. Interessantemente expulso do partido. Já uma semana depois, pula para o PSDB para poder votar a favor do grupo de Dória, que queria ter a liderança na Câmara Federal. Todo mundo desconfiou, porque nesse mundo aí o mais tonto, né, troca pneu de carro com carro em andamento. E aí o pessoal desconfiou dessa manobra e está pedindo explicações. Aliás, o prazo terminou, eu não vi nenhuma explicação se ele tem interesse em voltar ou não. O que existe, Noêmia, é possibilidade do PSB retirar a expulsão. Olha que coisa, né? Você viu isso ou não? O cara não está pedindo para retirar. Olha, eu quero ser expulso. Não, o senhor não vai ser expulso. O senhor vai ficar aqui. De castigo. Eu estive dando uma olhada nos argumentos para a expulsão. Ele não vinha se pautando pelas linhas do partido, contrariando as coisas que o partido... Mas nada específico, não, no sentido de falar, essa blusa aqui é amarela. Não, mas é vermelha. Não, é amarela. Ele não vinha nada, tudo bem genérico. Ele não vinha agradando, né? Ou seja, que fizeram um favor para ele, ao expulsado. Fizeram um favor para ele, um favor para o Dória, um favor para o Jonas, e ele não conseguiu nem sequer passar por vítima, que ninguém entendeu absolutamente nada. Agora, ele tem um prazo que já se esgotou, vamos ver qual é a resposta dele, se ele tem interesse em voltar para o PSB. Se ele não voltar, aí pode acontecer do pessoal, né, pleitear a vaga dele. Esse assunto criou um mal-estar muito grande, viu, Noêmia, porque o Rafa Zimbaldi era o candidato do partido do PSB, começou a ver o pessoal do PSB indo para o lado do Dória, que é do PSDB, causou um grande desconforto político aqui na cidade. Mas o que está acontecendo é isso. Essa semana será decisiva para a gente saber essa situação.
Ah, eu acho que fica uma situação até chata, né, Zé Arnaldo? Porque até pro partido, parece que assim, ai, tá bom, pelo amor de Deus, vem aqui. É, mesmo que você queira sair, não saia. Né? A gente perdoa tudo. Parece mulher traída, né? Que, não, fica que eu te perdoo. Eu achei que fica até mal pro partido essa situação. Mas o partido também quer falar um não, quer segurar o cara, não é só porque é mais um. Porque ele interfere na votação que interessa ao Dória, que é do outro partido. Né? Eles querem atrapalhar o Dória do outro partido e preservar o candidato deles aqui para a Prefeitura de Campinas, cujo candidato ainda não está definido. Enfim, esse é um imbrógliozinho jurídico que nós estamos vendo aqui em Campinas, vamos ver como é que termina isso. Mas está para terminar, viu? Está para terminar e vamos aguardar. Ainda para a gente ficar nos assuntos locais, Noêmia, olha, o Paradela então não está aqui conosco hoje. O Paradela não está aqui, mas ele já escreveu aqui para a gente assim, ó. Tô aqui no CMC e vendo essa dupla incrível. CMC seria Círculo Militar de Campinas? Não, é centro médico mesmo, viu? Boas injeções aí, viu, Paradela? Mas melhoras, não é viu, Paradela? É pro filho dele, tá? Na verdade, o Paradela não veio hoje porque o filho ficou passando mal e o Paradela está acompanhando o filho. E o Paradela escreve, ó, o som está bom. A Valquíria Saqueto fala, bom dia, ótima semana. E eu já gostei, Zé, desse início do programa, porque o Carlos Eduardo Matozinho fez um comentário aqui. Noêmia emagreceu. Ok, adorei. Também ela corre o fim de semana inteiro, viu? Vive correndo. Outro assunto, por enquanto, né? Esse assunto aqui, a gente teria que ter discutido, mas em todo caso a gente passa por ele, porque agora já tem mais definições. A Prefeitura, algum tempo atrás, o Executivo mandou para a Câmara Municipal um projeto de isenções ou diminuição de incentivos a várias empresas, incentivos municipais, né? Você vai pagar menos ISS, de 5% cai para 2%, você tem redução de outras taxas, outros impostos, para algumas empresas. Eu me lembro que a única coisa que eu falei à época, porque eu também não posso ser contra o progresso, à época eu disse, olha, eu só não gosto de projetos que têm endereço certo. Tal empresa grandona precisa de um incentivo, então eu ponho lá para poder atendê-la, eu coloco de possibilidades para outras, está todo mundo feliz. Isso eu não gosto, porque aí o objetivo é apenas aquela, né? E aí mora perigo. Estende para as outras, tudo bem. Então, a fase de discutir isso aqui, eu acho que já passou. A verdade é que Campinas vai abrir mão de uma fortuna em tributos para poder receber empresas ou aumento de empresas aqui em Campinas. Dentre essas empresas, a DOR constrói hospitais, isso é muito bom. Redditor, né? Redditor vai fazer um hospital muito interessante, hospital maternidade ali onde era a antiga rodoviária, que virou um lixo aquilo, né? Deverá fazer ali. Tem uma outra também na área hospitalar, o Hospital Care, que é do pessoal ali, pessoal que eu falo, é um grupo de investidores, né? Do Santa Cruz, do Vera Cruz, e também administra a Casa de Saúde, que também vai fazer uma série de laboratórios e ambulatórios pela cidade, especializados em câncer, por exemplo. Tem também a Baide, empresa chinesa, que já está por aqui, mas quer ampliar para fazer caminhões elétricos muito rapidamente. E a Bosch, né? A Bosch que vai trazer novidades, desenvolver novidades tecnológicas. Eu sei que Campinas deverá receber 1,4 bilhões em investimentos no prazo de 5 anos, mas essas empresas ficarão com isenções que seguirão por 10 anos, essas e outras que aumentarem, que estiveram no mesmo, preenchidas pelo mesmo espaço. No primeiro momento, estou achando bom isso aí, viu, Noêmia? Vai criar mais de 6 mil empregos na cidade. Se tiver endereço certo, também não compete a mim ficar descobrindo, compete aos vereadores. Num primeiro momento, trata-se sim de um incentivo para que venham mais empregos e contribuições em seguida
por esses empregados. Eu também concordo. É muito bom, porque... Só vou tomar uma água eu aqui. até ia perguntar, Zé Arnaldo, você quer que eu pegue sua água? Porque você não pode ficar sem beber a água aí por causa das cordas vocais, precisa hidratar. Eu achei interessantíssimo, ótimo, recebido de portas abertas essas notícias, né? Porque são notícias de investimento na cidade, a cidade merece. E na cidade, né, de uma forma geral, a gente precisava também desse incentivo, né, Zé Arnaldo? Porque a gente só, como imprensa, a gente só, o que geralmente se tem na imprensa? Só notícia que o desemprego aumentou, que engrossou a fila das demissões, né? Então, é recebido de muito bom grado toda essa série de investimentos que está chegando para a cidade. A gente espera que ela se concretize mesmo. A saúde, a gente sabe que ela gera muito empregos, né? Tem os empregos ali para o pessoal da saúde, mas ela gera muito empregos indiretos também. Então, é muito importante, é visto com bons olhos. Espero que saia do papel, porque teve uma época que a gente recebeu a informação que viria o Sírio-Libanês para cá, lembra? Lembro. Que ia vir o Sírio-Libanês, que já aquela tinha... conversa daquele loteamento lá em Paulinho. Perto do Alphaville. Do Alphaville, para ir a Paulinho não, para ir até a Barranca do Rio lá. Era meio conversa também, né? Então, e a gente espera que não seja conversa agora, né? Mas aqui está sacramentado, já tem lei, já tem isso. Nós vamos ver nesse ano de 2020 essas empresas colocando mãos à obra, tá? E eu num primeiro momento, fico feliz com isso. Fico feliz com isso. Não sei e se não tirasse os impostos, né, não diminuísse, eles fariam o mesmo investimento ou iriam para outro lugar? Quem está negociando é que tem que saber isso, né? Porque Campinas vai abrir mão de uma boa quantia em impostos, para receber de outra maneira muito mais, se for o caso. Mas está ótimo, pelo menos as pessoas vão ter emprego. Fala-se em 6 mil empregos, que é muito importante. Por falar em isenções, Noemi, que já saindo um pouquinho do lado municipal, eu queria saber a sua opinião, não discutiu nada aqui ainda sobre isso, é coisa de menor importância, mas pero no mútil, né? O presidente Bolsonaro, com seus auxiliares, seus assessores, quer propor uma redução no preço da conta de luz dos templos religiosos, não é só evangélicos não, templos religiosos. Que redução é essa? A energia elétrica tem durante o período da noite um acréscimo na sua tarifação. Ele quer, que é justamente quando funcionam os templos, né? Ele quer, claro que foi a pedido, né? Reduzir para que à noite os templos paguem a mesma tarifa que todos nós pagamos, ou que eles pagariam se fosse durante o dia. E aí está aquela, né? Por que nós temos que subsidiar os templos? Por que isso? Por que aquilo? Eu gostaria de saber a opinião que está para vocês dois, mas hoje eu vou ficar com a sua e com a minha opinião. O que você acha disso? E você também aí pode dar sua opinião também. Escreve aí o que você acha disso. Eu acho assim que não tem que ter um tratamento diferenciado, o Zé Arnaldo. Até porque, gente, a gente sabe que essa coisa de templos, você tem isenção de tudo, né? Que tem até o pessoal que diz aí que isso virou meio de vida, porque se você quer burlar leis, tudo, você cria uma instituição e você passa a ser filantropo e não paga mais nada. Eu acho errado, porque as igrejas, elas recebem as suas contribuições, ok, elas têm aí uma linha de ajudar, né, de auxiliar as pessoas, mas tem que pagar, como todo mundo paga, imposto tem que pagar, porque senão esse país vai pro buraco. Se todo mundo ficar inventando um jeito de ganhar um dinheiro para se livrar de isenção, acabou-se o Brasil. Concordo, Noemi. E o detalhe é o seguinte, né? Do jeito que tem a proliferação de igrejas e tudo quanto... Eu estou falando evangélica, que é um negócio meio genérico, né? Porque a igreja católica, ela é tão sofisticada que demora para aparecer. São igrejas grandes e tal. Não tem aparecido praticamente nenhuma. Aqui em Campinas, que eu recordo aqui,
é a desatadora dos nós, né? Que foi a igreja mais recente que eu conheço aqui. Difícil aparecer outro. Mas igreja evangélica é uma proliferação imensa. Cada pastor se enguiça com o outro ali, já vai na esquina, aluga lá onde era uma farmácia, transforma em templo, e aí já vai ter também isenção. Isso aqui vai virar uma coisa. O que mais vai ter no Brasil é denominação, né? Porque é uma denominação em cima da outra, e partido. E partido, são as duas coisas que mais tem no Brasil. Olha, eu sou... religião, por causa disso, que assim, eu tô com o Zé Arnaldo agora, que a gente faz o Agora Falamos Nós. Discutimos, a gente não concorda mais com alguma coisa, daí eu monto lá Agora Falo Eu. E o Zé Arnaldo continua aqui com o Paradela. E daqui a pouco o Paradela também se enguiça aqui, daí o Paradela também vai fazer sozinho. Então, gente... Todos nós com isenções, se fosse o caso. Sim. Né? Então, eu sou um homem religioso, tá? Sou um homem religioso. Mas está ficando meio estranho isso aí, já está cansando a beleza de todo mundo. Eu acho que a religião tem que começar a dar mais e a pedir menos, né? E por que está essa coisa toda? Porque eles criaram uma bancada, e olha que eu fui incauto, viu? Eu via, ainda não mudei totalmente de opinião, eu via, em razão dos ladrões que nós temos em Brasília, em todos os lugares, a chegada da bancada evangélica como um pouco moralizadora para essa gatunagem, tá? Eu via isso, porque imaginava eu de que esses caras aí, tinha lá o pastor, o bispo que ficava olhando, era mais temente a Deus, aquela coisa toda, mas não, eles se juntaram lá no tal do bloco evangélico e aí pressionam o governo, e o governo que já quer ser pressionado, nesse caso das religiões, sim, é louquinho para ser pressionado. Olha, eu vou fazer e tal. Eles estão pedindo. Estão fazendo. O subsídio para eles será pago por nós, todos os outros. E aí fica aquela história. Tem que perguntar para nós se nós queremos pagar isso. Tem que perguntar para nós. Mas são 30 milhões por ano. Não interessa. Os fiéis já pagam tudo dessas igrejas. Fiéis já pagam a luz, fiéis já pagam o aluguel, fiéis já pagam a mordomia, fiéis acende e apaga a vela, o fiel já dá uma vida boa, farta e gordurosa para os seus pastores. Por que ainda a população que nem conhece essa igreja tem que todo mundo ficar financiando aqui redução de conta de luz? Por quê? Já não chega a redução de impostos, gente? Já não chega a suspeitas de lavagem de dinheiro, que se lava aqui, recebe... Não tem controle, as tais de doações, os sacos de dinheiro que essas igrejas maiores recebem, ninguém controla isso, não há como controlar, isso é dito como doação, eles fazem o que quiserem depois. Aí eles começam a comprar horário na televisão, né, a preço de fortuna, começam a investir na própria televisão, horário de madrugada, pagando um preço extraordinário, porque o ganhador, o recebedor será ele mesmo, via outra empresa, é quase uma lavagemzinha aí. Então a coisa, eu sou totalmente contra, tá bom? Sou Bolsonaro, por favor, inventa outra coisa aí, e senhores evangélicos, tratem de pensar um pouquinho mais na alma também, você só pensa no dinheiro, pô. Para pensar no dinheiro, nós temos aqui os materialistas, não precisamos de religiosos. Eu concordo, Zé, eu acho que tem que ter mais amor e menos condição aí de receber dinheiro, porque... isso acaba criando... Eu vou trazer um pouquinho mais perto, Zé, aqui o celular, porque tem gente falando que tá bom e tem gente falando que o som tá ruim. Então, se a gente... Paradela. Senhor Paradela. Hashtag. Hashtag Paradela, sim senhor. O senhor foi o culpado. Cadê o senhor aqui? Então, essa coisa da igreja... A igreja, na minha opinião, ela tem que ajudar, ela tem que não ser beneficiada, não ser favorecida, né? E o que acaba criando uma descrença nas pessoas hoje é essa questão de muitas denominações, e essas denominações enriquecendo da noite para o dia com os fiéis, pedindo dinheiro, as pessoas envolvidas ali na boa vontade acabam desprendendo do seu dinheiro, do que tem e do que não tem, para poder ajudar, e assim vai a coisa, porque fica o desafio,
olha, eu preciso estar na televisão, eu preciso estar no rádio, eu preciso isso. E assim, gente, é astronômico o preço de TV para você ter um programa desse. E daí eu pergunto, com tantas denominações, é preciso mesmo estar na TV? Né? Porque gente, assim, se fosse uma coisa que vai alcançar milhões de pessoas, mas cada vez tem mais números de denominações acontecendo, aparecendo aí, saindo pelo ladrão, e precisa. Quadra, tem duas. E aliás, cá entre nós, já existe assim, passa muito perto, para não dizer que passa totalmente perto, essa cessão, essa terceirização de horários de TV é concessão, para religiosos. Isso aí cheira muito mal em termos de legalidade. Mas como entra muito dinheiro, as empresas que precisam não estão nem aí, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, nossa posição sobre esse assunto já está colocada. Eu queria falar também de outros assuntos, Noêmia, que me chamaram a atenção. Por exemplo, eu gostaria de entender, porque eu estou sendo irônico, não, como é que funciona isso, a história do Brasil, pobre, paupérrimo, e se desfazer de 3 milhões de livros. E dizem que a conta pode chegar muito mais, hein? Chegar muito mais. O Brasil, no ano entre 2014 e 2019, acabou acumulando 3 milhões de livros inúteis, ou praticamente inúteis, que agora terão que ser destinados de alguma maneira, né? Vão jogar fora, vão queimar, vão fazer papel higiênico. Eu fico pensando, e ainda eu vi uma reportagem de que no Distrito Federal muita gente ficou sem livro. Teve até um professor que disse, olha, entre ficar sem livro e ficar com um livro desatualizado, precisa ver o que é desatualizado também, né? É melhor ficar com um livro desatualizado, que é parcialmente. Não, ficaram sem nada. Mas eu pergunto, gente, que reserva técnica é essa? Nós estamos podendo ter reserva técnica aqui? Ainda ninguém levantou esses olhos para isso. Mas você sabe o que me cheira isso? Me cheira o seguinte, você faz contrato, o que vão fazer, o que não vão fazer. Eu acho o seguinte... Voltou. Eu acho o seguinte, vamos fazer o que se faz ilegalmente aqui, mas é suportável. Aqui na Unicamp, nas faculdades, eles tiram xerox de livros caros e acabou. Ah, mas pode? Não pode, mas eles tiram. É só você fazer uma lei que pode, né? Vai dar um jeito. Faltou livro para a classe XXXX lá em Forosomida? Então é o seguinte, vamos tirar xerox aqui e mandar. Não podemos ficar com 3 milhões de livros parados, esperando interessar. Eu também estou cansada de ver esse negócio cair. Se você cair mais uma vez, eu vou te pegar. Voltou. Bom, não é, mas deixa o seu mais ou menos aí, porque se cair de novo a gente entra na outra internet para não ficar tendo essa falha, gente, que está tendo falha aí, né? Vocês perceberam que está caindo a nossa transmissão. Agora, pessoal, pode o nosso ministro da Cultura escrever toda hora... Da educação. Escrever toda hora palavras erradas no Twitter dele, toda hora. Todo dia. Você pega a imprensa aí que fica patrulhando isso. Ah, ele escreveu mais uma vez. Escreveu com Z, era com S. Escreveu com qualquer... Enfim, o homem não sabe escrever. Não sabe escrever. E fica dando palpites, porque é a função dele, na educação. Na educação, o homem não sabe escrever. Vem o Bolsonaro, olha, eu estou fazendo aqui, eu estou feliz com o Bolsonaro, que a economia cresceu, e faz quase um ano aí que não temos visível, muitas aí, mas não temos. Ótimo, estou de acordo, estou feliz. Mas, quem é Bolsonaro para dizer que o nosso livro didático tem muita coisa escrita, que precisa ter mais figuras? Quem é Bolsonaro nesse ramo aí? E esse ministro Weintraub aqui, Abraham Weintraub, que escreve português todo errado, o que ele é? Gente, não dá, né? Não dá. O argumento do Bolsonaro sobre esse assunto é ridículo.
Ele pode falar isso aí na casa dele. Ó, meu filho, pô, mas como tem coisa escrita aqui, hein? Faz umas figuras que a gente vai pintando, colando pontinhos e tal. Mas quem é ele para falar isso, para falar uma bobagem dessa? Então não pensem os demais, o Zé é contra o Bolsonaro, o Zé é esquerda. Não, sou a favor. Agora, poderíamos ter um candidato a favor que fosse um pouco mais tchan, né? Um pouco mais compensado. Deus do céu, que barbaridade. Enfim, sobre educação, é o que nós estamos vendo. Agora, me chama a atenção, tanto que nós gastamos com educação e gastamos mal, né? 3 milhões de livros. Se a gente tivesse feito essa coisa direito, até escolas, mais professores. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que acontece. Então, a gente isso porque o erro se repete, a história continua acontecendo e daí, o que a gente faz? Continua desse jeito? Pois é. Pois é, não tem como continuar desse jeito. E também tem, as escolas municipais também têm o seu problema, e as estaduais também. E depois eles falam, mas não há transferência de renda. Como é, amigo? Eu trabalho, se você vai aqui trabalhar um pouquinho? Não. Se você não for atrapalhar com a gente. Nós estamos a gente está aqui gravando, gente, e daí agora aconteceu aqui que uma pessoa veio perguntar uma coisa pra gente, por isso, mas não tem problema, vamos lá, continua. Quem sabe ele dá a palavrinha dele aqui também. Bom, então estamos com essa aí, né? Então, e daí retomando esse assunto também, a gente precisa rever o Brasil acorda, porque não é possível que de tempos em tempos a gente seja tomado de sobressaltos, de que novamente muitos livros foram queimados porque não tiveram utilidade, porque ficaram ultrapassados. Porque também não consigo entender, né, Zé Arnaldo? Como que livro fica ultrapassado, né? A matemática fica diferente, a história fica diferente. Tá bom, até que a história recente fica diferente, mas a história muda. Português muda o português, a língua portuguesa muda a gramática, então eu não consigo entender o que fica ultrapassado. Olha, esses caras têm que assim, um pouco mais e responsabilizar, sim, tá? Aí pegar todo mundo, 2005 até 2014, pega todo mundo, a 2019, pega todo mundo. Outro assunto ainda, a gente está falando bastante aqui de estrepolias do governo federal, mas não é para ficar pegando no pé, as coisas boas todos vocês já estão sabendo. Com relação ao cheque especial, ela é um tanto quanto estranha, porque ela dá alguma coisinha e tira uma coisona. O que aconteceu? Veio essa lei aí do cheque especial, em que os bancos são limitados a cobrarem até 8% ao mês, como se fosse um favor, né? Nossa, é que a coisa está tão grande que eles acham que estão fazendo um favor, e o governo faz bem nesse sentido. 8% ao mês. Para compensar esta redução drástica para 8% ao mês, o governo aceitou e colocou ali uma alíquota de 0,25% sobre qualquer valor que você usar acima de R$500 no cheque. Você usar não, que você tiver no seu cheque especial. Se você até 500, você não paga nada. Estando na sua conta, você tem cheque especial de 10 mil. Sobre 9.500 você vai pagar, usando ou não, 25%. 0,25%. E aí o Podemos, né, entre outros partidos, estão questionando. E o Bolsonaro tem uma visão assim, diferente do fato, né? Ele acha, o que vocês querem? Vocês estão a favor do banco? Vai reduzir para 8%? Vocês querem que volte a ter 14%? Eu, na minha opinião, 8% já está bom demais. Bom demais. Ainda é juro de agiota, 8% ao mês. Né? E o povo não quer pagar mais 0,25% de dinheiro que esteja parado ou não lá no banco. Se estiver parado, paga 0,25%. Se estiver usando, paga 0,25% mais 8%. Ninguém quer pagar isso. Ele está entendendo que então vamos voltar a cobrar 14%.
Qual é a sua opinião, hein, Noêmia Gomes? Fala bastante, é que eu estou ficando rouco. Eu sei, eu já ia até pegar aqui com você pra gente falar, que assim, eu não tenho que falar, que eu vou dar risada, né? E daí o pessoal fala que eu sou do outro partido, porque eu não concordo muito com essa coisa de, assim, porque parece piada, sem ofender, mas parece piada de português, né? Porque, então, se vocês não são satisfeitos assim, então volta. Ou então parece castigo de mãe, né? Que, então tá, não gostou assim, então vamos fazer desse jeito. Não tem nem o que falar, mas eu... E esse 0,25 é para remunerar o banco. Ele pode pensar, não, mas é para a saúde. Não. É para remunerar o banco. Que conversa é essa, hein, presidente? Então, vocês estão defendendo o banco, é isso que vocês querem? Defendendo o banco, a coisa mais tranquila do mundo é receber 0,25, sem ter nem que emprestar o dinheiro, só de estar na conta. Que é isso? Ô Zé, mas é para você ficar um pouco quieto, senão você vai ficar rouco, Zé Arnaldo. Então fale. E eu quero pegar aqui a participação dos nossos participantes também que estão aqui com a gente. Tem bastante participação. E então pega. Eu não tô achando eles aqui agora, eu tô enrolando porque eu não tô achando, gente. Ó, vamos lá então aqui com o Tarcísio Teixeira, Nice Maria, Jacinta Aguiar, Guido do Frank, Wanda Beguini, Edson Nogueira, José Caruso, Celso Galhardo. Bom, enfim, são várias pessoas. O Márcio Santos, o Walter Paradella continua assistindo, deve estar lá na fila de espera, aguardando para ser atendida, hein, Paradella? Aproveita e toma uma injeção aí por minha conta, Walter. O Márcio Santos, bom dia. Moacir, bom dia, Zé Arnaldo. Gilson Rubio, Mara Cristina. Bom, gente, eu acho que o problema do áudio resolveu, né? Porque ninguém tá falando mais do áudio, então ok, tá resolvido. A Tânia Regina, bom dia. Silvio Antônio, bom dia, meus amigos. Boa semana. Silvio Antônio saiu das profundezas. Ele está na região, viu? Fazia muito tempo que eu não ouvia falar do Silvio Antônio. No Facebook. A última rádio que eu vi que o Silvio estava era em Indaiatuba, é isso, Silvio? Ele é de Indaiatuba, né? É. Fala pra gente onde você tá, Silvio Antônio. Ó, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho fala aqui, ó. Bolsonaro é presidente do Brasil, Zé. Tem que aceitar e respeitar, sempre criticando o governo, entre linhas. Mas Carlos, ó, eu gostei do seu comentário, que eu emagreci, eu fiquei feliz, mas não tem nada a ver. Presidente. E se aparecer outra vez para votar entre o Haddad e ele, eu voto nele, tá? Mas nem por isso eu sou obrigado a ficar falando a mim aqui para tudo que ele fala. Não dá, isso aí é querer ser cego, Não, e outra coisa, gente, uma coisa é você escolher o seu presidente, mas não é porque você escolheu que você vai exatamente agora colocar o cabrestinho ali e mesmo que tá errado, você vai cair no buraco porque ele é o presidente do Brasil, porque a gente teve outros presidentes e a gente também não questionava, não concordava. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não vamos confundir. A gente precisa continuar fazendo esse contraponto, porque ainda a gente vive uma democracia, então a gente pode fazer isso. Então a gente precisa continuar dando contraponto, falando quando a gente não concorda, criticar se a gente acha que não está certo, porque a democracia, se você concorda, excelente, parabéns para você. Mas se a gente não concorda, a gente tem que falar que não concorda. A gente não pode aceitar agora tudo goela abaixo e achar que está certo, que é desse jeito, porque ele é o presidente. Não, gente. Noêmia e amigos aí do Facebook, eu gostaria de saber qual a penetração desse pedido do Bolsonaro, porque ele vai assinar, né? Vai colocar mesmo no fundo eleitoral. São alguns bilhões de reais para os políticos fazerem as suas campanhas, tá? Bilhões. E o Bolsonaro tem que assinar, não posso vetar, a conversa fiada lá. E agora, ele surpreendeu no final de semana quando ele disse, vocês não votem em candidato que pegou o dinheiro do fundo eleitoral. Aí eu pergunto para vocês vão seguir essa regra? Quase todos vão pegar, hein? As exceções é que ficaremos sabendo.
Bolsonaro diz, não votem em quem pegou o dinheiro do fundo eleitoral. E aí, alguns dizem que é demagogia. Pô, ele podia ter vetado e dane-se. Não, ele fez para jogar para a plateia. Você vai repercutir esse assunto? Você vai saber se o seu candidato pegou dinheiro do fundo eleitoral e não vai votar nele? É um assunto para que a gente discutir com você aí, que está nos vendo, e também aqui com a Noêmia Gomes, que também tem a sua opinião. O que você vai fazer, Noêmia? Pegou dinheiro, você vota? Não, essa coisa, não, gente. Peraí, né? E agora, cegamente, tudo que a gente não tem opinião formada, a gente precisa começar a se informar. Se pegou dinheiro, eu não sei, gente. Dinheiro, entre aspas, legal, né? Dinheiro do fundo eleitoral. O presidente disse para não votarem em quem pegou o dinheiro do fundo eleitoral. E aí? O que você vai fazer? Você vai votar ou não vai votar? Depende. Depende do candidato. Então não vai Você votaria? Não vai interferir muita coisa. Para mim, não. E para você? Então você não vai atender o pedido do presidente, é isso? Ai, não, gente. Eu sou do mal, eu não vou atender. Vou dar uma analisada, viu? Eu acho que tem... Também esses candidatos, né? Eu só quero antes aqui colocar que o Silvio Antônio respondeu pra gente aqui que ele está em Indaiatuba trabalhando como consultor imobiliário. Então, se você estiver em Indaiatuba precisando de um bom consultor imobiliário, Silvio Antônio. Silvio Antônio, grande locutor, grande narrador. Comentarista. Você desistiu de ganhar os milhões da função de cronista esportivo para ser corretor imobiliário. Rapaz, até saiu da sala quando eu falei isso aqui. Mas, Silvio, grande abraço para você. Venha nos visitar, né? Venha nos visitar. Aquelas coisas assim, venha nos visitar, mas não dá o interesse. Não, mas ele sabe onde eu estou, pô. Trabalhamos juntos. Pode visitar, Silvio. Um abração para você, viu? Bom, então, quanto a isso, vocês vão seguir aí, quem pegou dinheiro do fundo eleitoral, vocês vão votar ou não vão votar? Pedido eu acho do Bolsonaro, que quanto a isso é isso. Vai depender muito do candidato, vai depender do histórico que o cara tem na política. Não vou ficar seguindo porque o presidente pediu para que fizesse ou deixasse de fazer. Mais alguns assuntos aqui. Aqui eu gostaria de ter a intervenção do presidente Bolsonaro. Se ele viesse interferir, eu gostaria. Porque o salário mínimo perde neste ano para a inflação. Aí é triste, né? O salário mínimo teve um aumento de 4,1% e a inflação, o INPC, do ano, em razão dessa esticada que tivemos aí em dezembro, foi de 4,48%. É pouco que perde, mas tinha que estar ganhando, né, gente? Tinha que estar ganhando. Perde. Eu acho que fosse eu presidente, não é para fazer média, não, sabe? É que é tão pouco o tal de salário mínimo, é tão pouco, que para não ficar mal, para não entrar na história de que foi o único que deu menos do que a inflação, que já é uma porcaria esse salário mínimo, dá uma arredondada nisso, presidente, né? De 2039 passa a 42, mas se multiplicarmos por 1 bilhão e não sei o quê, vai fazer. Presidente, não dá para dar menos do que a inflação, presidente. Não dá. Até porque vocês já sabem que o pobre que recebe o salário mínimo, ele vai comprar coisas e vai fazer esse dinheirinho circular. Para ele faz muita diferença. Pensa um pouco nesse assunto, por favor. Fica só pensando em tuitar, esquerda, direita, quero formar o meu partido. Pensa nessa coisinha. E o aposentado que também vai receber menos do que a inflação, o aposentado de baixa renda que ganha um salário mínimo. Essa é a hora. Essa é a hora de fazer uma coisinha que é desse tamanhozinho, né? E com certeza o senhor não será acusado. Ainda será, mais menos, de jogar para a plateia.
É um pedido aqui do Agora Falamos Nós. Zé Arnaldo, eu tô rindo do Carlos Eduardo Lemos Matozinho, porque ele falou que no e-mail. Coloca o óculos. Põe os óculos, Carlos Eduardo. Você ajuda a gente a ficar alegre logo de manhã na segunda. Ó, o Décio Júnior, meu candidato nunca usou o fundo eleitoral e sempre foi criticado. Até o juiz do TSE duvidou dele. É mole? Candidato dele? Quem será que é o teu candidato? Deus do céu. Bom, enfim, parabéns ao seu candidato, viu? O que mais? O que mais que tem aí na sua pauta? Gente, tem bastante coisa aqui, tá? Acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, é 9h18 ainda? Olha, eu fiquei surpreso ontem que eu estou falando. Pô, apareceu um cidadão, tinha que aparecer, né? Na igreja desatadora dos nós aqui em Campinas, o cidadão estava assistindo a missa lá e acabou espirrando gás de pimenta nos fiéis. Foi muito desagradável ver o fato, porque isso, além de causar aquele mal-estar, poderia, ainda bem que não causar um atropelamento, uma loucura também. O cidadão que está lá e faz isso, ou ele é um terrorista ou ele é um louco, né? O cidadão desequilibrado. Eu acho que, nesse caso, eu acho que o cara era desequilibrado, mas de um trauma, né, do que aconteceu na catedral, né, o tiroteio em Campinas que matou pessoas e cria de fragilidade, né? De repente acontece isso dentro da igreja de novo, de outra igreja, mas as pessoas ficam fragilizadas com isso, já estão traumatizadas com o que aconteceu, mesmo quem não frequenta a catedral da igreja. As pessoas ficam nessa coisa de ser frágil, de que, nossa, aconteceu de novo, como pode acontecer? Dessa vez foi um spray de pimenta, mas o cara também, né? Mas você sabe, o spray de pimenta de repente causa uma convulsão ali dentro, a missa pode estar mais... Aí sabe como é, né? Lamento muito. É uma pessoa totalmente desequilibrada, um pouco de alívio, também não encontrou e fez essa loucura. Fica apenas o registro e a nossa lamentação. Um outro assunto que eu queria falar também, Noêmia, é um assunto também que divide opiniões, tá? É sobre privatização nas estradas de São Paulo. O governo Dória lançou passada, quer dizer, já vinha lançando, mas concluiu isso na semana passada, a privatização de 1.200.000 quilômetros de estradas no interior do estado de São Paulo. Olha, acho que não escapou nada, viu? Nada. E duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a diferença do lance ganhador para o segundo lugar. Sabe qual foi a diferença? 500 milhões de reais. É muita coisa. O primeiro grupo deu 500 e poucos milhões de reais e o segundo grupo, que é um grupo de fora, inclusive, um grupo internacional, deu 1 bilhão e qualquer coisa, 1 bilhão e 100. Falei, nossa, fica imaginando, se não tiver Arataca, realmente... Agora essa Arataca você foi buscar lá em Tupã, né? Aqui também que a gente fala. Se não tiver Arataca, poxa, acho que essa empresa vencedora poderia ter pensado, puxa, se eu tivesse oferecido 700 milhões, eu tinha ganho 500 milhões e levava do mesmo jeito. Bom, mas enfim, Dória ficou contente, porque tá bom, porque é isso, por aquilo. Mas aí a gente fica pensando, né? E aí, nós pagamos tantos impostos para quê? Porque agora é mais um item que sai das mãos do governo, que aliás isso, passa para a mão da iniciativa privada, que vai se virar lá, cuidando e lucrando com os pedágios. Aí fico pensando, todos os nossos impostos que nós pagamos, continuaremos pagando. E mais os pedágios, porque o Estado que tinha a obrigação de cuidar dessas estradas, não vai fazê-lo mais, portanto, deve sobrar um bom dinheiro, né? Não vai cuidar de estrada nenhuma. Um bom dinheiro. E nós, que vai ser do nosso bolso, que nós vamos pagar os pedágios. Então, é mais do que nunca ver o que é que o Estado dá o bom dinheiro, que não vai gastar mais
com relação à conservação de estradas. O que você acha? É bom ou não tanta privatização assim? A privatização, a gente tem essa cultura de que a gente não gosta de coisa privatizada. Por outro lado, as rodovias de São Paulo, acho que são, assim, existe, né, até eu acho, mas não acho no achismo sem argumento, sem fundamento nenhum. As estradas de São Paulo são tidas como as melhores estradas, né? São estradas asfaltadas, duplicadas, elas têm um socorro, mas tudo isso tem um preço, que é o preço do pedágio mais caro, que não é barato. A gente tem aqui um trechinho de Campinas a Jaguariúna, que são o quê? 30 quilômetros, Arnaldo? Para você ir de Campinas a Jaguariúna, você gasta quase R$ 25 para ir, né? Então não é caro. Assim, a gente tem boas estradas, são as melhores do país, é um orgulho, só que isso tem um preço. Muito caro. Muitas vezes também a gente vê, teve as estradas federais, elas foram privatizadas e foi criado ainda na época do governo Dilma, ou foi do governo Lula, que era R$1 ali o fizeram pedágio. diferente, né? Gente, mas pelo amor de Deus, porque o pedágio não é caro, só que as estradas são péssimas. Ali no caso do governo federal, quando ele começou a fazer, era concessão não onerosa, ou seja, esse bi aqui que pagaram pelas nossas estradas, no modelo feito pelo governo do PT, eles não pagariam nada, mas teriam um pedágio menor. É isso que fez. O que eu quero dizer é que nós pagamos todos os impostos, e para ter até, inclusive, estradas. Aliás, estradas nós temos aí o IPVA, que já está vencendo, aí preciso até dar uma olhada no meu. Pagamos impostos de tudo. Agora o governo se livrou de despesas, e eu quero ver o que é que ele vai fazer com esse dinheiro. Não dá para gastar mais, né? Não vai fazer nada que a gente vá ver. A gente não veja no futuro aí desviado, que nem já aconteceu, né? Mas, gente, eu acho assim que dependendo do jeito que é feito, ajuda bastante. Exatamente a desanuviar o governo, possa investir em saúde, em educação. Eu espero que aconteça que daqui 2 anos a gente saiba que tudo isso foi desviado, como a gente já viu esse filme antes. O Marcelo Leão fala que o vereador transformar Campinas em zona livre de agrotóxico. O projeto-lei proíbe a comercialização e o uso. O vereador é ignorante mesmo ou está jogando para a torcida sua imagem? Olha, primeiro que eu acho que ele não pode legislar sobre esse assunto, né? Não é a Câmara Municipal que legisla sobre assuntos desse tipo aí, pode agrotóxico aqui, não pode, isso aí é coisa do governo federal. E segundo que agrotóxico, aliás, eles não gostam que fala agrotóxico, fala, bom, enfim, um outro nome, combatente, coisa do tipo. Defensivos agrícolas. O nome já condena, né? Defensivos agrícolas, eles são necessários. O que a gente tem que encontrar, e é o que se teme agora, todo mundo fica falando, liberaram muitos de uma vez. Eu acho que um controle maior tem que voltar, mas isolar Campinas de agrotóxico, primeiro que não adianta nada, né? Até porque as coisas não são produzidas aqui, né? E aliás, por falar em não adianta nada, você viu a proibição de fogos barulhentos no Ano Novo ou no Natal aqui em Campinas? Que são proibidos, vocês viram? Então, você viu? Que barulhão que teve. Eu não estava aqui no Réveillon, né? Mas eu ouvi dizer que não adiantou nada. Mesmo em São Paulo, a empresa ia ser multada porque provocou, não foi o combinado. Trabalhando ainda para o município. Então, tem leis que pegam e leis que não pegam, tá? Leis que pegam e leis que não pegam. O que a prefeitura pode fazer? Dar um incentivo aí para a produção orgânica. Um incentivo, para que ele não custe mais caro do que os outros, sei lá, facilite a vida deles. Ô Zé, o Décio Júnior fala, meu candidato é Alberto Leite, você pode verificar no TSA o pequeno gasto com mais de 1.000 votos. Bom, mas então ele não conseguiu se eleger, né? O Edson Elias, bom dia equipe, podíamos privatizar as ruas de Campinas, porque pagar impostos para rodar nos tapetes Anhanguera e Bandeirantes vale a pena. Agora, pagamos impostos aqui na cidade
e temos o asfalto miserável para rodar. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, eu também, nossa, lá no bairro da minha mãe precisa ver, gente, queijo suíço, eu me sinto na Suíça lá, andando, gente, você cai num buraco. Olha, eu sei que o asfalto custa caro e não é por causa de remendo, não, porque é ondulação. Campinas teria que trocar, recapear, trocar tudo. É muita ondulação, é que são tantas as prioridades que você vai ficar reclamando de asfalto ondulado, os caras falam, pô, mas reclama do remédio, tem gente reclama de tudo, inclusive do asfalto aqui, que é uma costela de vaca só, né? Ó, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, agora é sério, pedágio ponto a ponto, urgente, na rodovia Dom Pedro de Itatiba a Campinas, apenas 35 quilômetros e apenas ida 10 e 20, é caro. Essa história do ponto a ponto foi uma enganação que fizeram conosco aqui. No auge da nossa batalha contra pedágios, eles anunciavam, vai ter ponto a ponto aqui para Indaiatuba, vai ter ponto a ponto para Guariúna. Fizeram um ponto a ponto lá, depois pararam de fazer a praça do ponto a ponto, porque estava estragando o galinheiro. Lá. Não, porque está tremendo a terra, está espantando as galinhas do homem. Parou tudo. Parou tudo. Cadê o ponto a ponto, hein? Cadê Geraldo Alckmin? O senhor já saiu, evidente, mas... você sabe que o Geraldo Alckmin é São Leopoldo Mandique. O senhor poderia explicar para os seus alunos, claro que é extracurricular, por que é que o ponto a ponto o senhor usou calar as críticas, mas não fez coisa nenhuma de fato. Aproveite e explique. Noêmia, mais alguns ouvintes aí que nós já estamos encerrando, viu? Zé, tem o Luiz Antônio Miranda, o Edson Elias, Giba Bugrino, tem mais o Carlos Francisco Tozelli, Marcelo Leão, Edson Elias. Enfim. Muitas pessoas. Amigo nosso que não estiver nos vendo e ouvindo toda segunda-feira aqui, vai para o inferno, já é uma praga do Paradela, tá? Gente, na semana que vem, viu, Paradela? Não sabemos, né? E eu não vou. O Zé não estará aqui. Eu não vou estarei falar presente, enquanto ele não está bem aqui da garganta. Eu não estarei aqui. Zé Arnaldo não estará, ele estará em viagem para a Europa. Não, senhora. Estarei muito mais Mentira, perto. Mentira, gente, ele não vai não. Final de semana eu não vou estar aqui. E aí, os dois muchachos aqui, o Walter Paradela e a Noêmia, ficarão... Mas a Noêmia também vai viajar, você me falou? Não, mas eu não sei ainda. Não sei, calma, depois eu acerto isso. Depois? A gente acerta isso, mas a gente... Olha, de qualquer maneira, segunda-feira, 8h30 da manhã, lá... você ligue o seu celular aqui no Facebook. Se não tiver nada, culpa dela. Porque ela que está falando, que não sei o quê. Eu vou ter que viajar, preciso viajar, tá? Um abração para todos, muito obrigado pela companhia. Surgiram pautas, entra no nosso Facebook, né, Noêmia? No nosso, tem mais alguma coisa para eles entrarem aí? Não, entra no Facebook, à tarde esse programa estará disponível no YouTube, a partir das 2 horas, você pode mandar um e-mail para a gente, se você quiser, agora falamos nós. Participa com a gente aqui, a hora que você quiser, entra no nosso Facebook, faça a sua sugestão, manda uma mensagem pra gente por lá, ou manda mesmo na página, ou manda no privado, do jeito que você quiser. Mas entre em contato com a gente, dá a sua ideia, a sua opinião, faça a sua crítica, tá? Sempre é tudo bem-vindo, porque o programa chama Agora, nesse momento, ou em qualquer outra, falamos nós. O Marcelo pergunta, Noêmia, qual é o bairro da sua mãe? Qual é o bairro da sua mãe? Minha mãe mora na... Mas qual é o motivo dessa pergunta, meu Deus? Porque eu falei que lá o bairro da minha mãe tá cheio de buraco. Sim. É Nossa Galinha Nossa Senhora Cheiradora, não é? Não, lá é minha sogra. Lá é sua sogra. É, a minha sogra. Olha, mas não precisa escolher bairro, não, tá tudo assim. A minha mãe mora ali na região da Vila Teixeira, sabe? Ali, o bairro não é muito conhecido, é Vila Aurocã, é um bairro... Conhecido. É conhecido? Aurocã. Tem radialista que mora lá. É? Quem é? Eu não lembro o nome deles, mas ele é das antigas. Aliás, por falar em radialistas e jornalistas, um grande abraço a todos que acompanham esse programa para ver se está falando alguma coisa diferente, para ver se põe na pauta do programa deles, mas eles não podem falar muito aqui, senão vai lá, ele está olhando o programa dos outros. Mas um abraço para vocês, são meus amigos que nos dão a alegria de vocês. Então, se alguém quiser fazer uma matéria lá na Vila Aurocã que o asfalto está ruim, tá valendo.
Mas aí pode botar o dedinho assim e fazer em todos os bairros. Não, todos os bairros precisam, gente. Eu ando bastante aí por Campinas e não tá fácil, não. Aliás, eu torço muito para que o BRT fique pronto logo, porque, gente, a situação ali da John Boy Dunlop, da Amoreiras, para quem mora para aquele lado, gente, se eu morasse e pegasse todo dia essas duas vias, eu pararia o carro ali e choraria todo dia. Ou melhor, nem iria mais de carro, ia adotar a bicicleta. O Edson Joia tá assistindo a gente, um abraço, Edson Joia. E o carnaval, hein? Aliás, qual é a data do carnaval? Eu sei que no Rio de Janeiro começou a eleição lá, a entrega da chave para o Rei Momo, né? Até fiquei de ver qual é a data que começa o carnaval. Vamos ver então quando que começa o carnaval aqui antes da gente... Edson Joia, para quem não sabe, é grande compositor. Sabe que ele compõe o samba Ele é da Liga, né? Também ele compõe o samba enredo para 3, 4 escolas, ou quase todas. Multimídia, multi-escolas. Multi-escola. E é um grande compositor. Né? Um abraço para você, bom carnaval. Peraí, vamos ver aqui quando que vai cair o carnaval. Ontem foi aberto o carnaval lá no Rio de Janeiro com a entrega da chave ao Rei Momo. Só que a gente espera que acontece todos os anos, não aconteça desta vez, porque já está com cara de acontecer. São as imensas chuvas, né, das águas de março, as chuvas do verão, e que autoridade nenhuma consegue controlar. É incontrolável a natureza. Não é só a natureza, não. Tem muita obra que você pode fazer, né? Canalizações, macro-drenagem, micro-drenagem, ninguém faz nada. A gente vai voltar um dia a falar sobre isso aí, porque todo ano se repete o mesmo noticiário. Inundação, e as propostas andam assim, tipo tartaruga. Hoje nós vamos botar uma corneta aqui para quando inundar. Ninguém faz nada para resolver. Tudo paliativo. Uma coisinha ou outra é feita, mas para tentar resolver para valer, ninguém faz. O carnaval vai cair dia 25 de fevereiro. Em fevereiro tem carnaval, então. Gente, agora nós Como vamos... já dizia a música do Jorge Benjor, em fevereiro tem carnaval. É isso aí. Epa. Gente, um abraço para todos, bom ano. Segunda-feira que ela e o Paradela não faltaram. Amor, olha aqui, ó, no laranja, que bonito que fica o coraçãozinho pro pessoal, ó. Marcélio, Edson Joia, Carlos Eduardo Matozinho. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês, viu? Participe com a gente lá. Tchau. Vamos concluir?